Olá, pessoal, dando boa noite aí. Só estamos aguardando a Daiane entrar aqui na conversa, nós já iniciamos. Oi, Conseguimos! deu certo. A gente apanhou um pouquinho na primeira vez, mas vai dando certo. Bom, então vamos lá. Boa noite a quem está nos acompanhando. Eu sou a Ana Paula, sou psicóloga da S2 Psicologia e a Daiane é minha colega, minha sócia, também psicóloga da S2 Psicologia. E hoje nós estamos no dia 10 de setembro, né, o dia em que mundialmente, né, tem a questão do suicídio, da prevenção do suicídio, né, dia 10 de setembro. Então, nós optamos por essa data para poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que, na maior parte das vezes, ainda é difícil conversar, ainda é um tabu, mas é necessário, né? É através dessa conversa que a gente consegue atingir mais pessoas e prevenir, né? Conseguimos fazer uma prevenção maior. Então, de início, só vou dar algum panorama, assim, né? A gente já está vendo bastante nesse mês, mas para não esquecer que é uma questão de saúde pública, né? A gente vê que no Brasil, em torno de 12 mil pessoas morrem por ano em função, né, do suicídio. Mundialmente são 800 mil pessoas, então são números bem altos. E dentro disso a gente percebe a questão de desigualdade social, né? A Dani depois vai falar um pouquinho mais pra gente, mas tem questão de desigualdade econômica, de raça, né? Tudo isso vai interferindo nesses números também. Homens, né? A maior parte dos homens jovens. Então tem muita questão da, do homem ser forte, do homem não poder expressar seus sentimentos, do homem não poder chorar. Então, isso tudo, né, é importante a gente trazer os homens para essa conversa, porque eles não estão sozinhos. Eles podem sim expressar seus sentimentos, podem sim ter um sofrimento, e esse sofrimento pode ser ouvido, né? Uma coisa importante também que a gente vai falar é que é a quarta causa de morte em jovens, né, em adolescentes. Então, isso é preocupante, né? Então, como que a gente vai poder ajudar esses adolescentes? Como que a gente pode auxiliar nisso? Né, e o porquê, né? Essa fase tão conturbada que a adolescência está levando também a esse sofrimento, né? A importância também da gente falar da rede de apoio, né? A gente tem que entender que até essas conversas que a gente faz, os vídeos, né, que a gente vê esse mês, isso tudo contribui para o esclarecimento, para a orientação, para a quebra desse tabu, né, para que as pessoas não fiquem tão assustadas e com receio de falar sobre isso. Às vezes a gente não fala com aquela pessoa por receio mesmo, né, de tocar no assunto, mas é importante essa palavra, né? É importante falar. Ainda em relação aos homens, né, é interessante a gente pensar assim que as mulheres, elas são as que mais fazem a tentativa, né, Daiane, do ato, né? Mas quem é mais realmente efetivo, quem acaba fazendo por meios mais letais são os homens. Né? Então acaba que os homens têm sim, maior parte dos suicídios é dos homens, né? Outra população também, os idosos, né? A gente às vezes não quer conversar muito, não quer falar sobre o assunto, mas os idosos sofrem muito. Tem a questão de isolamento, né? Às vezes a família deixa ele mais isolado, não compartilha, não participa da vida desse idoso, o que acontece também para contribuir com essa angústia, né? Com esse sentimento de solidão, enfim, tudo isso acaba contribuindo também. E eu acho que antes de passar a palavra para a Dai, né, para a gente poder pensar que o suicídio ele é o reflexo de outras coisas também, né, uma consequência de outras questões, né, alguns outros transtornos psiquiátricos que, que vieram antes, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Né? Tem questão de identidade, tem questão de transtornos de depressão, que é o principal, né, uma das principais transtornos que levam ao suicídio é a depressão, transtorno bipolar, enfim, falta desse apoio. Né? Então, tem várias questões aí para a gente discutir hoje. Eu vou passar a palavra para a Daiane, então, e depois a gente faz, né? Tem algumas perguntas que nós recebemos aí durante a semana pelas redes sociais. E quem estiver nos assistindo, né, ainda dá tempo, se quiser passar essa live
os contatos, para os amigos, para que mais pessoas possam ver, possam participar e possam estar recebendo orientações, né? E podendo falar sobre esse tema que é muito importante. Certo? Vamos lá. Então tá. Antes da gente começar até a falar sobre suicídio, deixa eu só ver uma coisinha assim. Se vocês me escutam bem, se eu tirar o microfone. Ver se não fica bem, que tá me dando um baita de um retorno aqui. Não fica pra me escutar assim. Fica muito ruim ou não? Dá para ouvir. Dá? Tá. É porque no microfone tá me dando muito retorno mesmo aqui. Bom, pra gente começar a falar de suicídio, na verdade, a gente precisa começar falando de morte, né? Porque, na verdade, o suicídio é uma tentativa de chegar a um ato aonde se termina com a vida. Historicamente, já falar de morte já é muito complicado. As pessoas ainda têm um certo tabu em falar nisso. E na própria história, a tentativa, falar sobre a morte, já leva a muitas fantasias. A gente morre, tem vida depois da morte, não tem. O que é que acontece com a gente depois? A gente tem medo de morrer, não tem. E quando a gente vai trazendo essas questões, o suicídio, historicamente, também já ocasionava muitos medos. Só que o mais engraçado é que, esse engraçado entre aspas, é que o próprio suicídio, pré-historicamente, ele já era condenado, porque ele é um ato contra a própria vida. Ou seja, como assim eu quero deixar de viver? Eu quero deixar de estar aqui e desfrutar de algumas coisas e buscar outras situações. E ele era tão pavoroso que em determinadas épocas, inclusive a própria igreja ou na antiguidade, a tentativa de suicídio era julgada se a pessoa não conseguiu e era penalizada com a morte, ou seja, a pessoa era executada por ter tentado cometer suicídio. Então é uma coisa muito contraditória se a gente for pensar, mas como assim? Suicídio não pode, mas morrer pode. Então, da onde, né? Como fica isso? Porque eu posso morrer, eu tenho o direito de morrer, mas eu não tenho o direito de tirar minha vida. Então, isso acontecia muito. E ao longo do tempo, a própria igreja, né, historicamente, aos poucos começaram que faziam essas execuções, e depois de muito tempo é que se começou a entender que, na verdade, o suicídio não é uma tentativa apenas assim, olha, eu quero acabar com a minha vida. Não. É a única forma que essa pessoa encontrou de terminar com uma dor, terminar com algo que está machucando muito ela e ela não tem estratégia nenhuma mais para lidar com aquilo. Ou seja, o copo encheu, ela não tem mais formas de como lidar com isso, e aí ela passa a tentar o suicídio para cessar uma dor, algo que ela não consegue mais dar conta. E aí, depois é que se passa a pensar que não, isso vem de dentro, não é simplesmente, tem a ver com outras coisas, com outras questões, e não simplesmente com eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu não me importo com os outros, eu não estou me importando com as outras pessoas. Mas não, essa pessoa está num sofrimento tão grande, mas tão grande, que ela não encontrou estratégias nenhuma para lidar com essa dor. Então, quando ela chega a esse ponto de começar a cogitar, eu estou pensando que talvez a minha vida não está valendo nada, que era melhor que eu não tivesse aqui, que eu não ia dar um trabalho, que eu não ia não sei o quê. O que normalmente a gente acaba fazendo? A gente fica com tanto medo disso, nós como pessoas, que a primeira coisa que nós fazemos em relação ao outro é rechaçar. É no sentido de, não fala isso, que besteira, de onde é que já se viu? E não, opa, o que tá vendo contigo? O que aconteceu? Tá tudo bem? O que tá tão pesado para ti que tu tá achando que a tua vida não vale a pena? E não de sentar e escutar, de entender que essa forma que ela tá falando de
que a vida não está valendo a pena, de que talvez algo seja melhor para a família inteira, né? De que ela vai ser menos um peso, de que tem um problema de autoestima, que tem um problema de sofrimento, uma questão de dor, uma dor interna que não é vista externamente, porque não há um corte físico ali onde a pessoa está sangrando, olha, estou morrendo, tem que ir para o hospital e tal, e isso é interno, as pessoas tendem a rechaçar primeiro. E não a olhar isso e escutar isso. Olha, isso que ela está dizendo tá doendo muito e eu não sei o que fazer. E de chegar do lado dessa pessoa e sentar e escutar. Escutar o que ela está dizendo. O que está doendo? O que está ruim? Ah, não, é besteira. Não, não é besteira. Porque para ti tá doendo. Aquilo que dói para mim pode não doer no outro. Mas dói no outro aquilo que não dói em mim. Cada um teve uma estrutura, e eu gosto muito de brincar com os meus pacientes, que a gente é sempre um prédio em construção, um prédio em construção. Ou seja, eu fui me construindo de acordo com as minhas vivências e com as minhas questões, que são minhas pessoais mesmo, de como eu nasci. E em algum momento eu construí uma sala para um lado, eu construí uma sala para o outro, e talvez algumas estruturas não tenham ficado bem firmes. E aí ficou muito peso em algum lugar, e a minha sensação é que eu não tenho mais estacas, eu não tenho mais pilares para dar conta disso. Então vai tudo desabar. Então, como vai desabar, eu acho que eu não consigo dar conta. Eu não tenho mais lugar para ir. Então, isso dói, é muito desesperançoso, é muito complicado, é muito difícil. Principalmente pessoas que têm tendência a achar que elas têm que dar conta de tudo. Eu sou o responsável, como tu tinha falado, Paula, de que assim, os homens acabam cometendo suicídio mais fidedigamente, né? De uma forma mais conclusiva, porque eles usam, por exemplo, armas letais, muitas vezes. E os homens, muitas características da ideia deles é de tipo assim, não, eu tenho um pensamento de que eu sou a pessoa que tem que suprir tudo, sou eu que tenho que dar conta, eu sou o cara que é responsável. E aí, por exemplo, no meio de uma pandemia que nós estamos, aonde ele deveria, na crença dele, nos valores dele, de que ele deveria ser a pessoa que supre tudo na casa, bom, a partir de agora eu não posso mais suprir. E aí eu faço o quê? Não posso. Olha a vergonha para minha família. Olha a vergonha. Então eu mexi num pilar, mexi numa estrutura super importante. Então, como que eu vou lidar com isso? Não, isso é um valor extremamente forte e que na minha família eu não posso lidar com isso. E aí, uma das soluções, não necessariamente porque a pessoa vinha vindo e tal, com uma depressão que a gente enxerga normalmente, né? Que a pessoa teve uma situação, mas em um momento de crise muito forte, destrutura esse pilar e a pessoa pensa em cometer suicídio. Eu não estou mais fazendo, eu não tenho mais o mesmo valor, porque isso é extremamente importante. Então, uma das questões que levam as pessoas a acabar cometendo suicídio é quando mexe numa estrutura que a gente chama de estrutura básica. Qual é o valor que eu estou tendo? E mexeu num valor, em algo que é extremamente importante. Tem homens que, inclusive, na hora de chegar em casa, eles ficam extremamente envergonhados de contar para a família que perderam o emprego. E aí o que eles fazem? Continuam todos os dias saindo para trabalhar normalmente, como se tivessem empregados. Aí depois, mais adiante, que se descobre, ou a pessoa não consegue, não está conseguindo pagar as contas, não vem, e aí, putz, e agora? Aí a pessoa parece que se vê sem saída, porque eu sou a pessoa que tem que suprir, eu não posso sair desse patamar. Fica numa estrutura muito rígida, por exemplo, né? Quando a gente. Isso não é só com Daí, até homens, isso para é com qualquer te. pessoa. Só para complementar, assim, nessa questão da identidade, né? Quando tu perde algo, né? Tu perde um pouco a tua identidade. Né? Então, esse sofrimento, o meu papel na família não é mais o mesmo. Né? Como que eu vou colocar isso? Como que eu vou reconhecer isso, né? Uhum.
Porque é justamente isso. Qual é o meu papel? Qual é a minha identidade? Eu tenho aqui, esse é meu pilar, esse é o meu valor. Sem isso, eu não tenho mais valor nenhum ali. No entanto, o que eu sempre digo para os pacientes é o seguinte: nós funcionamos, nós temos que imaginar, às vezes, também a gente como se fosse uma mão. Ou seja, aqui na minha mão, eu tenho todas as minhas energias, as minhas capacidades, as minhas coisas. E ao longo da vida, nós vamos direcionando isso para os outros lugares. Família, relacionamentos, estudo, trabalho. Escolhe. Tem gente que tem mais dedos do que tem na minha mão. E aí eu digo o seguinte: imagina isso na sua estrutura. Então, olha, teus pilares montados que te mantêm inteiros. Quanto mais pilares eu tenho ao longo da vida e que me dão estruturas e eles estiverem fortes, mais fácil é. Se um cai, os outros seguram. Se eu preciso tirar um, os outros vão dar suporte. Quanto menos pilares vão caindo, mais fácil eu cair e desmoronar. Entende? E tem pessoas que ao longo da vida já foram destruindo poucas estruturas, poucos pilares. E aí, se eu for num que é muito fundamental e praticamente é o único da minha vida, pronto, desmoronou esse, eu não tenho saída, eu não tenho lugar, eu não tenho para onde ir. Então, vamos pensar, por exemplo, assim: para mim, a minha família é extremamente importante, é o pilar da minha vida. Aí eu tenho a minha família e meu emprego. Aí nós estamos no meio da pandemia. Olha o que andou acontecendo aí nas notícias. O cara perdeu filho, esposa, mãe, todo mundo junto, a família inteira foi, só ficou o cara. Como é que fica a situação disso? Para onde que eu vou? Eu perdi toda a minha estrutura, perdi família, perdi um monte de pessoas que eram importantes para mim, que faziam e ajudavam a manter esse pilar e essa estruturação. Pronto, viver sem saída, né? Para onde que eu vou? Para onde que eu saio? O que é o meu aporte? Essas pessoas, quando a gente começa a parar e pensar, a pessoa estava tão bem na vida, estava tudo ok. Mas será que estava mesmo? Será que estava tão ok? A gente parou para prestar atenção nessas pessoas, se estava tão ok mesmo, se elas tinham essas estruturas, se elas conseguiam circular isso livremente, ou elas estavam apenas fazendo de conta que circulavam. E aí, de repente, é muito frágil, não tem força. E aí nós estamos falando, quem sabe, de pessoas que, mas a pessoa era sempre tão boa. É, mas a pessoa, às vezes, ao longo da vida, porque a gente está acostumado a escutar sobre depressão e escutar assim, depressão. De repente a pessoa perdeu o emprego e entrou em depressão. Não, o sintoma geral apareceu neste momento. Mas, ao longo da vida, a pessoa sempre foi deprimida. A pessoa sempre sofreu de depressão. Mas a trancos e barrancos, ela ia levando a vida dela. Ela ia levando algumas coisas, até que chegou um certo ponto com o copo quase cheio. Com o copo quase cheio. E, de repente, esse copo, transborda. Porque foi só a gota d'água que faltou. Ela não tinha outros lugares para dar vazão e esvaziar todas as coisas que iam acumulando. E aí fica muito difícil. E se a gente pegar, por exemplo, adolescentes, quando tu pega adolescentes que estão entrando numa fase onde eles estão descobrindo novos mundos, descobrindo a sua sexualidade, descobrindo como é que se funciona lá fora, e eu não tenho uma rede de apoio bem montada, eles muitas vezes podem acabar cometendo suicídio impulsivamente. Ou seja, se irritam, fazem, não dá nada, eu não tenho aonde poder dar conta disso, né? Então, assim, aonde que eu vou? Qual é o meu aporte? Por exemplo, hoje uma amiga ligou para mim desesperada. Disse assim: olha, eu tô me divorciando, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde que eu corro. Eu gostaria de estar te ligando numa situação melhor, porque faz um tempo que ela não fala comigo. E eu disse assim: que bom que você me ligou. Não me importa se tu tá me ligando no momento difícil. E aí eu troquei 2, 3 palavras com ela rapidamente
e disse para ela assim: eu vou adorar amanhã sentar e te escutar com a maior calma e tranquilidade. Sim, hoje meu dia estava corrido, mas amanhã eu vou querer te escutar e muito. Entende? Então, assim, às vezes eu digo assim para ela: tá tudo bem, é isso aí, vamos sentar, vamos conversar. Eu vou te pegar pela mão, vamos conversar, vamos junto, ali, vamos sentar aqui. Se eu não puder te ajudar, vamos buscar alguém que possa te ajudar? Daí eu acho que isso é super importante, né, que tu tá apontando assim, a gente poder ter, acolher essa pessoa, né, que tá em sofrimento, Uhum. poder dar valor a esse sofrimento dela, porque eu acho que é isso que é importante, né, da pessoa ver que aquilo ali realmente é significativo, né? A gente ter essa Isso. empatia, da gente poder entender e, como tu falou assim, o que ela tá vivendo, de onde que veio esse sentimento, né? Porque não é só o sintoma em si, e sim tudo que a gente trabalha lá no consultório com os pacientes, né? de, de por que chegou até esse momento. Então, esse cuidado, esse espaço para conversa, para te poder ouvir, porque às vezes a gente fala muito, né? Ah, vai passar, isso não dá bola, isso não vai ajudar. Né? O que ajuda é realmente a Uhum. gente ouvir. Às vezes a gente quer falar e fala demais, né? Não, a gente tem que ouvir e não, a gente Uhum. fala demais, não ouve o que as pessoas querem nos dizer. Então, esse olhar, né, que a gente tem na psicologia, de poder ouvir as pessoas, realmente valorizar esse sentimento é super importante. Né? Porque, na verdade, muitas vezes, quando a pessoa chega assim, a gente se desespera. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a pessoa não posso deixar que ela faça isso, eu não posso, não sei o quê. A gente entra em desespero. A gente acha que a gente tem que sair solucionando. É estancar, é trancar, tipo assim, para tudo. E não no sentido de, tipo assim, só um pouquinho. A pessoa tá chegando e falando desse jeito é porque acabou. Chega de trancar, chega de fazer dessa forma. Porque a pessoa o tempo todo veio represando justamente essas emoções e esses sentimentos. Desejos, frustrações, coisas que não funcionaram, que não deram certo. Eu queria receber o carinho lá de tal pessoa. Eu nunca recebi o carinho e a atenção. Aí eu passei lá desde pequeno, carregando o resto da vida, tentando achar uma forma de satisfazer esse desejo de receber o carinho e a atenção. E aí eu vou ao longo da vida buscando. Só que aí eu vou me frustrando, porque eu não organizei, não consegui, não me dei conta que é isso que eu estou buscando. E aí, quando eu chego aqui, olha, minha vida acabou. Eu me divorciei, a minha vida estou me divorciando, a pessoa me abandonou, eu não sei viver sem a pessoa, eu tô desesperada, eu não sei, na verdade, eu não sei viver sozinho, porque eu ainda preciso receber carinhos, carinhos primários, carinhos lá da primeira infância. Ser pego no colo, escutado, ouvido. E quando a gente se machuca, vamos pegar uma criança pequena. A criança cai, se machuca. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Não é pegar no colo? Deixa eu ver como é que tá o dodói. Deixa eu olhar, machucou, onde é que tá? Vamos curar? Vamos organizar? É assim que deveria ser, pelo menos. É isso que a pessoa adulta chega e diz: olha, eu tô pensando em que talvez a minha dor tá muito grande e não vale mais a pena viver. Ela tá dizendo que ela tá com um buraco desse tamanho e que a dor tá gigantesca e ela não sabe mais o que fazer com isso. E ela acha que é uma ferida que não tem mais cura. Então, vem cá, deixa eu escutar a tua dor. É a mesma coisa, deixa eu te escutar, deixa eu te pegar no colo. Olha, eu não sei cuidar dessa dor. Mas eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma assistente social, eu tenho um colega que trabalha com isso, um conhecido, que talvez possa ajudar. Vamos junto, eu vou contigo para tu não ir sozinho. Tu entende? É pegar no colo e ir, é isso. É exatamente essa a questão. Então, o quanto que vai? E não chegar e dizer assim, olha, essa tua dor aí que tá, quem sabe tu vai ali tomar um remedinho e resolve. Não precisa, tu não tem que estar chorando, tu não tem que estar doendo. Tu não tem que estar deprimido. Sabe aquela chargezinha, né? Você não precisa estar. Ai, pra que se estar deprimido se o dia é lindo e maravilhoso? Pra que você tem asma se tem tanto oxigênio no ar? Vamos se É ligar, perfeita essa galera. charge. É muito boa, eu achei excelente, né? É exatamente isso. Não tem, é a dor do outro. Eu tenho asma, bom, eu tenho asma, meu corpo designou que eu vou ter.
Eu tenho depressão? Sim, pode ser uma estruturação ao longo da vida, mas pode ser genético. É químico. E aí? Tu entende? Tem doenças, esquizofrenia, né? Esquizofrenia é a maior parte genética. Raramente a gente encontra esquizofrenia que não tenha questão genética. Bipolaridade, a maior parte é genética. Tá na hora de a gente parar com essa frescura de que saúde mental é frescura, de que, não sei o que, isso é frescura, é probleminha. Não. A ciência está cada vez mais comprovando que sim, existe uma questão genética dentro desse funcionamento e ao longo do tempo, se a gente não vai se organizando e com o dia a dia, e quanto mais exigências vão tendo, aí ao longo, e a gente não consegue se organizar, porque cada pessoa é diferente, vai acontecer as doenças. Ninguém está livre disso, né? Assim como também ninguém está livre de, por exemplo, chegar a um certo ponto em que vai doer. Mesmo a família toda, é um processo de luto. Tá, a pessoa vai indo e tal, não sei o quê, vai vivendo a vida. Eu preciso ir vivendo a vida. Eu preciso ir ao longo do tempo crescendo e indo adiante. Eu preciso me manter. Eu tenho aqui, ficou, sei lá, meu filho, que eu preciso estar bem em função dele. Sobrou um filho. Estou pegando aqui na pandemia, na tragédia pura, né? Mas isso não precisa ser assim. Pode ser apenas uma família em que morre um. Morreu um. Pronto, é o suficiente. Porque cada família tem um funcionamento, tem um amor, tem uma dor ali. Perde um. Nós vamos todo mundo crescendo. 20 anos depois, a família ainda está enlutada, a dor não foi curada, não foi feito o suficiente ainda para que essa ferida cicatrizasse. Tá uma baita de uma escara, uma baita de uma dor. E aí hoje, olha, agora eu vou me separar, vou me divorciar. E aí o que acontece? Toca naquela ferida lá de 20 anos atrás, aonde eu perdi, aonde houve já um luto que não foi organizado, que não foi elaborado. E aí o que acontece? Hoje fica difícil de lidar. E aí hoje eu começo a entrar em depressão e eu começo a pensar em suicídio. Eu acredito, a gente pode também pensar no que está se falando muito agora de pós-venção, né? Que não é só a prevenção. É o pós-venção. O luto, né? As pessoas enlutadas, o que ficou para essas pessoas? Eu acho que isso que tu comentou é super importante, de dar esse apoio para quem ficou, né? Até para que não surja mais outro caso na família. O que é, né? Como tu mesmo falaste, que acontece, né? E uma outra questão da pós-venção é a pessoa que sobreviveu a uma tentativa. A gente vê assim que a probabilidade de uma nova tentativa nos primeiros 15 dias é grande. Então, assim, o que eu vou fazer para proteger essa pessoa? Né? E de não ter uma nova tentativa, né, de suicídio, enfim. E uma outra questão que eu queria puxar também, que tu comentou, é da gente poder, tu falaste ali dos relacionamentos, né, do carinho que faltou, e também muito da identidade, da aceitação, né, que a gente vê assim que os números de suicídio, eles são maiores, os índices, em pessoas que desde lá da infância, né, tem a questão da homossexualidade, de poder se aceitar, como é da família aceitar, né? A gente vê assim casos de pacientes que a família não aceitou e acabou a pessoa, né, cometendo suicídio como bom. Eu quero me livrar disso. Para mim não tem sentido. Acho que o sentido da vida a gente tem que resgatar numa pós-venção, por exemplo, né? Numa pessoa que sobreviveu ou uma pessoa que está pensando, né, em cometer o ato. Então, e até na própria família, né? Que sentido essa família vai ter agora depois de ter perdido uma pessoa querida? Porque assim, se a gente for voltar ali para a estrutura da mão, nós estamos falando justamente disso. A minha família é extremamente importante para mim. Ela não me aceita como eu sou. Qual é o meu sentido de viver? Uhum. Entende? Qual é o meu Daí, o sentido nosso de viver? trabalho como psicólogo ou até a rede pública que possa auxiliar é justamente isso, ó, ajudar essa pessoa a encontrar um novo sentido na vida. É difícil, né? Mas a gente tem que E pensar muitas nisso, não é só famílias, na verdade, prevenir. e muitas famílias, na verdade, ficam muito culpadas, né? De tipo assim, nós somos os únicos que sobrevivemos, por exemplo, a gente falou da questão do luto ali, né? Da família. O outro foi e nós não ficamos, e nós ficamos. Por quê? Nós só temos sentido se nossa família toda existir junto.
Porque, querendo ou Uhum. não, a gente, quando trabalha com sistêmica, né, com entendimento de terapia de família, nós estamos falando de que a família, ela funciona como um indivíduo único. E não como, e não como assim, vários indivíduos ali dentro. É como se a gente for pensar em sociedade, que é a gente, a sociedade gaúcha. A sociedade gaúcha pensa desta forma, a sociedade brasileira pensa desse jeito, né? Nós estamos falando numa unidade, é como se a gente fosse pensar que é uma única pessoa. Então, quando alguém, nós estamos nesse grupo, nessa formação, e alguém quebra essa dinâmica, não, não, tu não pode fazer parte desse grupo. Tá, mas a minha vida só existia se eu estivesse nesse grupo. E aí, o que que acontece? Né? Tu tá sem sentido, tu tá abandonado. Bom, eu não tenho para onde ir, o que que eu faço? Eu preciso achar minhas estruturas. Eu tenho que ter esse jogo de outras situações, de outros relacionamentos, de outras organizações. Então, a minha família não me aceita que eu ser homossexual. Como que eu vou fazer? Não, mas eu tenho amigos que me apoiam. Por isso que Uhum. lá na adolescência os amigos fazem parte disso, né? E é muito importante. E é muito importante as escolas também trazerem esses adolescentes para ali conhecerem, trabalharem essas questões de união, que tipo de união está acontecendo, que tipo de vínculo, o bullying, né? Porque, tipo assim, eu tô tentando chegar na comunidade, eu tô tentando criar outras redes e estão me excluindo. Alguém está prestando atenção nisso? Ou não? Não, ninguém está prestando atenção nisso. Então eu não consigo chegar perto de ninguém. Eu não consigo ter amigos, eu não consigo ter essa qualidade. Os pais estão de olho nesses adolescentes, como eles estão indo? Ah, mas é que ele está indo fora do nosso padrão. Sim, nós precisamos experimentar outros padrões até para decidir como que vai ser o nosso. Eu não quero defender religião nem nada aqui, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, tem aquelas religiões que o pessoal vive tudo numa comunidade única, como se fosse na época antiga. Eu nunca vou lembrar o nome agora. Eu sou péssima para essas coisas. Se alguém lembrar aí, comenta. E aí o pessoal vive nessa comunidade, e aí quando ele chega numa determinada idade, eles dizem assim, ó, vai pro mundo lá fora e vai ver como é o mundo. E aí tu decide se tu quer ficar aqui ou se tu quer ir lá. Entende? Então, nós estamos permitindo que você vá lá e olhe, tá? Claro, aqui é uma posição radical que eu tô falando, né? Mas é esse o sente. Hamish, é esse o nome? Não sei se é assim que pronuncia, mas você tá indo lá olhar isso. Claro, é que eu estava dizendo, a gente está falando numa posição um pouco radical, mas quando a gente está na família, na adolescência, eu deixo o meu adolescente, eu apresento o mundo lá fora para que ele possa aprender a fazer as escolhas. Eu estou treinando os valores aqui para que quando ele chegue lá fora ele não se perca e consiga se organizar. Eu tô deixando ele só fechado aqui e não estou apresentando o que acontece, eu não estou explicando sobre o que está lá. Ok. E aí eu tô. Se de repente eu não estou fazendo isso, quando chegar lá, né, a pessoa que está lá fora vai ensinar outros valores. E se isso não estiver bem estruturado, de ter Uhum. amigos, como é que você vai para o mundo, como é que é na escola, suas responsabilidades, de que sim dá para errar, de que sim não precisa sair chicoteando, né? Não precisa ser tão rígido nos erros, errou, vamos de novo, vamos construir, vamos lá. Não deu certo, né? E isso tudo vai refletir no mundo da vida. Não deu certo esse casamento? Ok, você não perdeu tudo na sua vida, né? Porque a gente foi dentro do seio familiar construindo isso aos poucos. E aí nós temos uma questão também de desestrutura familiar, Uhum. que também isso vai refletindo. E a família Desestrutura e sempre. também a questão da comunicação entre a família, né? Acho que o que tu falaste aqui é Exato. super importante, assim. Se a criança ou adolescente está com alguma dificuldade, muitas famílias não estão ali para ouvir. Os pais hoje não estão disponíveis para ouvir esse adolescente que está com problema. Né? E daqui a pouco ele vai buscar uma ajuda na internet, e na internet ele vê Uhum. coisas que
enfim, podem levá-lo à ideação suicida, algo assim, né? Ou ao Como a ato, baleia azul. inclusive. Sim, Como a baleia azul exatamente. que foi, né? Porque o que que acontece? A pessoa que está do outro lado está escutando a dor da pessoa, do adolescente, está Uhum. escutando a dor da criança. Então, quanto que nós discutimos sobre emoção? O quanto que nós realmente paramos? Então, eu chego em casa, eu paro, olho para o meu filho desde pequeno. Eu olho para o meu filho e digo, filho, você quer o filho chega lá e quer conversar. Pai, vamos brincar? Aí o pai diz assim, não, filho, eu não posso porque eu vou ler meu jornal, eu tenho que ler meu livro. Aí no outro dia, o pai, vamos brincar? Vamos me ajudar a fazer o tema da escola? Não, não posso porque eu estou assistindo o meu programa de televisão. Aí o que, que acontece? A criança vai lá e tropeça em alguma coisa e quebra. Quebrou. Aí o pai larga o que está fazendo e aí vai dar toda a atenção para a criança. Bom, a partir de hoje eu posso começar a quebrar tudo na casa que o pai vai começar a me dar atenção. Só que não é a atenção que eu gostaria, porque essa atenção também machuca. E Uhum. aí, ao longo do tempo, vai tendo dores e mais dores. Vai existir uma dor, então eu estou acrescentando dores em cima. E aí, o que, que acontece? Eu chego aqui na rede social. Aí a gente pode entrar para tudo quanto é lugar. Pessoal querendo fazer baleia azul, momo, eu posso, abusadores, aonde eu vou chegar aqui e vou olhar assim, qual é a tua dor? Vamos conversar? Vai ter um E aí, apoio aos pouquinhos, pela dor, eu induzo o outro a fazer o que eu quero. mútuo. Entende? E não por escutar. Porque alguém, a coisa mais sedenta que alguém diz, eu tô com dor, tá doendo, eu tô pensando em suicídio, alguém escuta a minha dor, porque se eu cheguei no ponto do suicídio, é porque quantas vezes eu tentei antes que escutassem a minha dor e ninguém escutou. Tanto para adolescente, tanto para adulto, quanto para idoso. Porque o idoso também sente muita dor. E aí a dor também é física, assim como os Uhum. adoentados, o pessoal que está em Física e cuidados também paliativos. de ter perdido também sua Oi, capacidade, cortou. né? É a dor física do idoso, mas também é a dor de ter perdido sua capacidade, da identidade do que ele era antes, né? O pai de família, a mãe, enfim, a pessoa profissional super competente, e Uhum. aos poucos vai perdendo essa capacidade. E como que fica isso, né, pro idoso? Então é Tu nesse sabe sentido. que existe se faz muito um trabalho, pelo menos se deveria, com o pessoal que vai se aposentar, né? Uhum. Então, assim, eu Preparação para aposentadoria. trabalhar para a aposentadoria. Por quê? Isso. Eu tô me aposentando. Olha aqui uma outra pilar se perdendo, né? Minha Uhum. família, eu já não tenho mais valor para meus filhos, porque meus filhos cresceram e foram adiante. Pronto. Eu consegui reestruturar isso? Não. De repente eu nem constituí família. Eu só trabalhei a vida inteira e não vai. E aí eu perco mais um pilar. Eu perdi, parei de trabalhar. E aí? Pronto. Caiu mais um pilar na minha vida. Então, eu não trabalho mais, eu não tenho família, ou eu não tenho contato com os meus filhos, né? De Uhum. repente, não conta para ninguém que eu tô doente, porque eles só vão vir atrás de mim porque eu estou doente, porque até então eu não tinha valor nenhum. Eu cuidei dos meus familiares, eu olhei para eles, olhei esse valor. Então, quando as pessoas vão se aposentar, eu trabalhei isso, porque o que é o meu sentido de vida? Eu consegui fazer alguma coisa a mais? Eu fui preparado para isso? Ou eu simplesmente pronto? Eu fui preparado para o quê? Ainda mais pessoas muito mais antigas. Você vai crescer, foi instituído isso, você vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos e vai se aposentar. E faz o que depois? Eu fui trabalhado em relação a isso, pronto, eu cumpri todos os objetivos, todas as coisas. Qual é o meu sentido agora? Putz, no meio do caminho eu ainda estou doente. Eu já não tenho mais valor para ninguém aqui. O que, que eu faço? Eu estou com Tu câncer sabe, Dai, terminal. que em função da pandemia, a gente teve alguns atendimentos ali de pessoas idosas que já estavam aposentadas, mas que trabalhavam, estavam ativos, estavam cuidando da sua saúde emocional, né? Se Uhum. sentindo ativos ali e com valor. E em função da pandemia, acabaram sendo demitidos. Então, assim, o que a gente faz com esses idosos, né? Que agora perderam o seu sentido, né? Porque conversando, né, com eles, né,
a gente percebeu essa dificuldade, né? E agora, o que eu vou fazer? Porque assim, a minha vida era essa. E Uhum. agora? Né? Então, eu vou trabalhar. Não, eu não posso. A sociedade também diz que eu não posso trabalhar. Eu tenho que dar emprego para o mais jovem. É mais Né? difícil Não para posso ter recolocação, né? né? Não posso. Eu tenho um monte de experiência. Eu adquiri uma doença grave no meio do caminho. Eu estou mexendo num valor da pessoa. Qual é o meu peso dentro dessa família? Eu não tenho mais função, eu sou apenas um peso. Então, o pensamento altruísta, que não é altruísta mesmo, tá? Mas na cabeça dessa pessoa ela é, bom, deixa eu aliviar o peso para minha família. Eu tô doente, tô com uma doença terminal, eu tô aposentado, não tô gerando renda, pelo contrário, tô gerando desgaste. Deixa eu acabar com esse sofrimento para minha família. Porque para ela tá sendo uma dor, ela tá se enxergando como uma dor e não ter valor para ele. Não é que ela tá querendo, olha, né? Eu tô querendo causar uma dor na família. Até às vezes tem algumas questões de suicídio que diz assim, olha, eu vou cometer suicídio para deixar os outros, para deixar os outros mal. Não, não é. Isso é o discurso que é falado, que é aquilo que Uhum. a gente diz, né? A gente fala o que está aqui, que é o que está na frente da moeda. A gente tem que Olha o que aprender a está olhar o que está realmente por lá trás. dentro, né? Uhum. Uhum. Ela está falando do quê? Aí volta lá, por exemplo, naquele exemplo que eu falei do casamento, né? Eu quero desejo de ser cuidado, de ser olhado, e eu tô sendo deixado de lado, mas eu tô falando, na verdade, de um cuidado que era lá atrás na minha infância e que eu nunca consegui suprir. E que a gente só vai descobrir isso em análise. Em terapia, em cognitivo, sistêmica, psicanálise, não importa. Entende? É na terapia que a gente vai descobrir. Porque E daí isso eu tá acho lá que atrás. eu já ia Fala. justamente falar sobre isso que tu comentou, né, da terapia. Porque quando a gente fala em prevenção, né, a gente está usando esse setembro amarelo, e aí se a gente for pensar, até um parênteses assim, o amarelo, né, o que, que significa o amarelo? Um sinal de alerta, né, um sinal de preste atenção, né, que isso é importante. Então acho que é bem legal ter essa questão da cor. Mas enfim, da gente chamar, claro, a gente está falando sobre suicídio, enfim, mas primeiro a gente tem que pensar também na saúde. Né? E agora esse gancho que tu Uhum. deixaste aqui, né? Da gente fazer saúde mental. Porque a gente deixar de pensar que quem vai em psicólogo é louco. Né? Ainda tem isso, Uhum. ainda a gente ouve isso, né? Então, assim, não, a gente precisa levantar essa bandeira de que é importante investir em saúde mental. E a gente vê, né, lá no consultório que a gente tem um projeto para atender pessoas de baixa renda, porque são as pessoas que mais são vulneráveis a transtornos, né? Justamente por não ter tanta rede, tanto apoio. Esses pilares, né, eles são mais fracos nessa população, né, Uhum. mais carente. E o nosso serviço público, para tu conseguir uma psicoterapia, é muito difícil. Né? Então, ainda mais agora, com o posto de saúde fechado, enfim. Então, as pessoas estão gritando por socorro. Né? E aí a gente tem, ainda bem que em função da pandemia, psicólogos atendendo, né, gratuitamente. Tem o CVV também que atende, né? Então a gente precisa divulgar também isso, porque a pessoa, no momento de desespero, pense nisso, pense em pedir ajuda de alguma forma e que tenha alguns meios viáveis para quem não tem uma renda, né, que possa investir nisso. Então acho que é super importante a gente falar sobre o suicídio, mas também desmistificar essa questão da saúde mental e poder sim investir em saúde mental, poder sim dizer, ó, é importante, né, tu fazer uma psicoterapia. Não ter essa, o meu irmão, meu filho, meu pai, enfim, vai faz psicoterapia. Aí tu já olha atravessado para aquele colega que faz psicoterapia. Sempre tem isso, né? Então eu acho que a Uhum. gente precisa tirar esse ranço da psicoterapia e poder olhar para os nossos sentimentos. E tanto que algumas, só para fechar, tem pessoas que Uhum. fazem psicoterapia em segredo. Ninguém sabe que a pessoa faz. Justamente por isso, É por verdade. receio desse olhar crítico, desse olhar preconceituoso. Não, e assim, claro, quando a gente começou lá o negócio da pandemia, nós ainda abrimos a possibilidade de fazer entre aspas, um pronto-socorro para as pessoas que tinham entrado em confinamento do nada.
E uma das coisas que mais apareceu durante esse confinamento, essas primeiras semanas, na verdade o que aconteceu? A gente se isolou, ficou fechado dentro do lugar e pronto. Eu já não tinha muito rede de apoio. E aí agora eu não sei nem o que fazer. Porque a minha vida era da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Pronto, nós estamos aqui em confinamentos 5 meses sem poder trabalhar. E aí? O que eu faço da minha vida? Eu não tenho mais nada para fazer. Pronto, acabou o sentido todo. Ah, mas vai passar. Sim, mas o meu copo já está tão cheio e lotado que eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho óculos para ver que está ali adiante que vai passar. Primeiro ponto, né? E a primeira coisa que daí, então, quando a gente já começou a atender essas pessoas enquanto socorro, a gente vai ver, não era assim, olha, a pessoa não, a pessoa já vinha num processo de isolamento e não percebia isso porque a gente não é acostumado a olhar para a saúde mental, a gente não é acostumado a olhar como que eu funciono, como que eu penso, quais são os meus pensamentos, quais são os meus comportamentos, as minhas atitudes, como que eu lido com frustração, como que eu lido com o sentimento, com a raiva. Ah, Deus me livre de sentir raiva, não pode, é proibido. Deus me livre de ser egoísta, olha que coisa feia, você vai para o inferno. A gente vive numa sociedade cheia de julgamentos. Né? Então vamos começar por aí. A gente já vive numa sociedade cheia de julgamentos. Aí eu entro no isolamento e aí começa, aí fica evidente, tipo assim, eu tô de cara comigo e olhando pro espelho o tempo todo, 24 horas, que nós não somos acostumados a nos olharmos no espelho, mas nos olharmos de verdade, de tipo, como que eu funciono, como que eu sou e tal. E aí, o que acontece? A pessoa entra em pânico. A maior, no entanto, que se fala, depois dessa pandemia, depressão, pânico e estresse pós-traumático vão ser as doenças maiores. Mas, na verdade, é por quê? Porque a pessoa foi forçada, à torta e à direita, tipo assim, ó, vou enfiar uma arma na tua cabeça e tu aprende a parar e olhar pra ti. É quase isso que aconteceu. Né? Tipo assim, perdeu o Playboy, perdeu, vai olhar pra ti de qualquer jeito. E aí, o que acontece? A pessoa, não. E aí, se eu não tenho uma estrutura, alguma organização para fazer isso, tchau, pronto, vamos lá, porque eu não tenho saída, eu me sinto assim encurralada e sem saída. E aí eu não tenho estratégia, eu não tenho nada, pronto. A melhor solução que eu tenho, não tenho nada, vou me matar. E aí? Né? Então isso fica muito evidente. Então a gente não é treinado a olhar, nós somos treinados a pensar em matemática, nós somos treinados a olhar em português, nós somos treinados a vida inteira a sentar, estudar, fazer rotina, tá. No entanto que nas escolas aí para fora, o melhor rendimento que as crianças acabam tendo na escola, que melhora muito, é escolas que colocam yoga, colocam outros momentos de lazer na pessoa, na criança, em que ela sente isso e que ela precisa parar e olhar para ela primeiro. Ela também precisa ser treinada a olhar para essas emoções em algum momento. Aí, quando a gente começa, não, mas é que não dá, daí eu não consigo. Aí fica o pezinho lá, chacoalha e não dá para ficar quieto e vamos embora, né? Não, eu não sei, não dá para pensar sobre mim. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é começar a julgar tudo que está dentro dela. Porque é isso que ela está acostumada. Então tá tudo errado, não tá certo. Então, eu não preciso, uma pessoa que veio dizer assim, olha, a minha dor tá tão grande e tá doendo e eu quero cometer suicídio, né? A gente tem que perguntar como que é essa ideia. Eu quero cometer suicídio. Ok. A gente não tem que sair sendo assim, ó, não, que feio. Porque a primeira coisa que ela tá fazendo é julgando ela. Ela tá julgando que ela não deu certo, ela tá julgando que não conseguiu fazer as coisas, ela já tá se autocastigando. Ela não aguenta mais se castigar e tá entrando na tentativa de suicídio para se livrar dessa dor e desse castigo que ela tá. E aí o que acontece? Aí a gente fica com medo. Se eu perguntar para a pessoa, como é que você pensou? Ah, é que você quer se cometer suicídio? Então senta aqui, vamos conversar. Você já pensou nisso? Você pensou e se você fizesse hoje, como é que seria fazer? Aí eu ainda não tive ideia, ainda não sei. Ó, ela só tá com a ideia. Vamos sair correndo e vamos ajudar ela? Vamos pegar ela pela mão e vamos levar no hospital? Vamos marcar um psicólogo para ela, para poder fazer essa avaliação adequada? Ah, não, eu já pensei que de repente eu vou pegar e eu vou sair daqui, na verdade, vamos jogar na frente do ônibus. Você não vai deixar essa pessoa sair dali. Não sai daqui. E a gente tá. Exato, vou chamar familiar.
Então fica aqui, vamos conversar um pouquinho mais. Manda mensagem pro familiar, chama ajuda. Se tiver que chamar vizinho, polícia, chama, entendeu? Mas o que que acontece? As pessoas têm medo de perguntar, porque elas acham que se perguntarem, vão estimular. E não. E Eu pelo tenho que contrário, né? Elas vão estar saber, oferecendo essa continência. eu tenho que saber até que ponto tá a pessoa, né? Até para eu saber assim, olha, vamos supor assim, tá doendo? Tá. Quanto que é essa dor? Ah, é muito forte. É? Então, me conta um pouquinho mais sobre isso. Não julga. Ah, não, mas é que tu não vai entender. Eu quero entender, eu quero que tu me explique. Eu não tenho como entender se tu não me explicar, porque eu não tô aí na tua dor. Eu não tô dentro do teu corpo. Então me conta. Ah, aí tu vai achar que é desse tamanho. Mas ela tá dizendo que para ela, dentro da estrutura, da organização, dentro da construção dela, é gigantesca, tá abalando as coisas dela. Porque tu, como pessoa, construiu tudo isso. Uhum. Todas essas áreas. Tu tem muitos pés para te segurar. Ela não. Então é o suficiente para derrubar. Então, vem cá, eu tô vendo que tá doendo. Eu tô vendo que tá difícil e eu quero te ajudar. Só que eu não sei como te ajudar. Mas eu sei de um psicólogo que sabe. Ah, não, mas psicólogo é para louco. É? Tu sabia que às vezes a gente vai no psicólogo para ajudar as outras pessoas? Porque as Uhum. pessoas, a gente não está conseguindo lidar com os outros que deveriam estar indo. Então, vamos lá. Ele está lá para te ouvir. Ele está lá para pensar contigo. Quem sabe ele não consegue te ajudar? Quem sabe eu vou lá contigo e ele me ajuda a te ajudar? Entende? Vamos junto. E não sair assim tocando pau, porque afinal de contas, a pessoa já está fazendo isso 24 horas. Ela está o tempo todo. Em algum momento, mas que estranho, a pessoa está aqui julgando, brigando, né? Pensando em suicídio, e daqui a pouco ela está bem, ela está fazendo planos para a vida. Que bom! Quer dizer que tem uma parte dela que está lutando para viver, mas que tem uma parte dela que não está bem. Vamos apostar nessa parte que está viva e vamos dizer para ela assim: olha, tu estava até agora há pouco me dizendo que não estava valendo nada, mas ao mesmo tempo tem uma parte tua que quer viver e eu quero ajudar essa parte. Deixa eu te ajudar? Vamos lá conversar? Porque não é o teu desejo morrer, o teu desejo é viver. Vamos lá? Tu tá E fazendo é plano. importante esse apoio, né, Dai? Porque assim, quando a gente percebe que tem essa parte que quer viver, porque é uma ambiguidade, né? Porque ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com aquele sofrimento dela, né? É aquilo ali que Uhum. tá deixando ela desesperançosa. Então, quando a gente percebe assim que tem essa parte que quer viver, a gente precisa se agarrar nessa parte, porque no impulso qualquer, aquela parte que não quer mais, pode acabar com a vida dela. Então, às vezes acontece da pessoa estar muito bem, vai tomar café com a família acha que a pessoa está bem, chega no final do dia tem aquela notícia, né, trágica, que muitas vezes acontece dessa forma, né? E então a gente precisa sim trabalhar com essa parte que está querendo viver, né? Exato. E, Só e que o assim, eu vou te dizer Instagram que o ali nosso vai me horário derrubar. correu, né? O nosso horário Aham, correu. eu acho que o Instagram vai me derrubar, gente. Rapidinho, então, assim, eu acho que as questões que a gente ia trazer, né, foram respondidas, na verdade, né? Até a Sim, gente tu teve tinha me uma passado algumas das participação. perguntas, né? Isso. A Raquel Dimmer, ela falou ali, né, que a pandemia intensificou essa questão do suicídio. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Ela também comentou a importância da saúde mental, que tem que ser falada e não marginalizada, né? Também falamos Uhum. sobre isso. Sobre os adolescentes, né? Foi outra questão que apareceu que nós conseguimos falar um pouquinho, né? Sobre os adolescentes. Sobre o impacto na vida dos enlutados, também conseguimos falar, né? Porque a gente estima assim que de 6 até 100 pessoas acabam sendo impactadas, dependendo da pessoa, né? Da influência que essa pessoa tem né, na família Uhum. ou na sociedade. E Conseguimos como a falar, gente então. precisa dar um olhar para eles, porque senão daqui a pouco eles ficam culpados de estar vivos, e daqui a pouco Uhum. eles estão querendo ir com quem morreu, porque não? De onde é que já se viu? Eu tô aqui vivo e o outro foi, olha só que não posso ser assim. E, gente, não, mas é louco pensar isso. É assim,
É automático, não tem nada a ver com raciocínio lógico, gente. E isso as pessoas têm que entender. Não tem nada a ver com matemática. É uma coisa que vai aqui, vai ali, assim como eu brinquei agora há pouco, que eu disse, olha, o cara tá bem de manhã e de noite não tá. E aí no outro dia ele tá de manhã. Ah, é bipolar. Não, as emoções estão fora do lugar e desestruturadas. A pessoa tá com dor. Em um segundo ela consegue olhar para o lado, mas a dor puxa de volta. Isso a gente tem que estar ciente o tempo todo. Então tá, antes que nos derrubem, nós queremos agradecer a participação, né, de quem esteve aqui, de quem acompanhou, de quem nos mandou alguma pergunta ou algum apoio, né, pelos comentários. Dizer que nós vamos participar de algumas outras lives, não só da S2, né? Temos também participação em outros canais e vamos compartilhar aqui no nosso canal para vocês poderem acompanhar junto, né, sobre outros temas, né? Vamos falar, por exemplo, vamos dar nossa participação aqui, né, Dai? Semana que vem eu vou estar falando sobre saúde mental no trabalho, nós vamos compartilhar aqui. E fala um pouquinho das tuas, Dai, o que tu vai falar aí? Eu vou acabar falando aí sobre mudanças, né, da questão de atendimento psicológico em função da pandemia, né? E está programado para ter uma sobre psicologia de esportes aí com depressão em crianças. A gente ainda não conseguiu fechar direitinho, mas se der tudo certo vai sair logo em seguida. Eu vi que a Então Alessandra tá. perguntou se a gente vai conseguir gravar. A gente tem que ver agora quando encerra se a gente consegue fazer ela gravar aqui, porque tem uma estrutura. Gente, a gente está aprendendo. É a primeira vez que a gente faz isso aqui. Tá? Então, nós vamos tentar ver se aqui agora, quando a gente encerrar, a gente consegue puxar para gravar. E daí lembrar também que a gente tem um canal no YouTube, né? Que lá tem também vários vídeos e vai ter também um sobre a questão do suicídio, do Setembro Amarelo. Já falamos sobre luto, sobre depressão. Então tem bastante material legal no nosso canal do YouTube. E sigam a gente lá no YouTube, tanto em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, porque a gente volta e meia está postando e vocês podem estar sugerindo, inclusive, informações para a gente poder trazer mais e discutir mais situações para que possa ajudar aí no dia a dia, sem problema nenhum. A gente está aberto a sugestões sempre, tá bem? Então tá. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia. Tchau, Dai. Até mais.